O Fiagro Vigia 11, ele foi destaque nesses últimos dias, especialmente no final da semana passada e início dessa semana, por causa do calote que esse Fiagro ele sofreu da cooperativa Languiru. Para quem já tem acompanhado aí, sabe que a Languiru ela é uma cooperativa lá no Rio Grande do Sul e tem passado por sérias dificuldades financeiras. E ela, atualmente, é uma das principais devedoras do Fiagro Vigia 11. E por causa dessas dificuldades financeiras que a Languiru ela tem passado, ela acabou assim não conseguindo cumprir com o compromisso que ela tinha firmado com o Fiagro Vigia 11. Eles tinham se comprometido aqui no dia 21/8 desse mês de agosto a pagar uma amortização no valor aproximado aqui, pelo que eu entendi, de R$ 160 mil. E eles não fizeram isso, eles não cumpriram com esse compromisso de pagar essa amortização que eles tinham para poder cumprir. E por causa desse não pagamento, a cooperativa Languiru ela entrou assim em situação de calote para com o Fiagro Vigia 11. Então, o Vigia 11 deixou aí de ter uma receita maior por causa desse não pagamento dessa amortização. E agora, os investidores do Fiagro Vigia 11 ficam se questionando ou se perguntando quais os impactos que esse calote terá nos rendimentos do Vigia 11, sendo que esse é um dos principais fiagros que atualmente tem entregado um dos melhores e maiores dividendos da atualidade. Então é exatamente o que eu vou tentar aqui responder nesse vídeo. Qual o impacto que esse calote da Languiru terá nos futuros rendimentos do Vigia 11? Assim que saiu o comunicado sobre o calote da Languiru, que foi aqui na quinta-feira, dia 23/8, a cotação do Vigia 11 ele caiu bastante. Ele chegou aqui a custar apenas R$ 8,83. Esse daqui no preço de fechamento, mas ele chegou a custar R$ 8,35. Então, teve assim uma queda realmente muito significativa. Porém, ele já está começando a se recuperar aos poucos. Quem sabe ele volta aqui para sua cotação anterior, na faixa dos R$ 9,50, R$ 9,60. Com esse valor atual que o Vigia 11 está custando, R$ 8,98, ele está com desconto aqui de 6% para o que seria o seu preço justo. Lembrando que o seu preço justo seria aqui os R$ 9,52. Ele tinha muito mais cotistas, aproximadamente aqui 120 e poucos mil cotistas. Muitos, por causa desse calote, acabaram vendendo, as cotas, e ele abaixou aqui para 108 mil cotistas. Eu pessoalmente sou cotista dele e não vendi as minhas cotas. Como eu sempre menciono, para quem já me conhece, já me acompanha aqui no meu canal, sabe que eu sempre falei do Vigia 11. Eu sempre mencionei que ele era assim um fiagro arriscado. Então não era qualquer investidor que deveria investir nele. Porém, como tem muitos iniciantes que só se preocupam com a rentabilidade e não procura se aprofundar sobre o ativo, pesquisar, entender como é que ele funciona e sair investindo de qualquer maneira, então, a partir do momento que eles viram a cotação caindo, ele saiu vendendo, até no prejuízo, mas saiu vendendo. O Vigia 11, pessoal, ele é um bom fiagro para quem busca assim uma boa rentabilidade. O principal ponto negativo do Vigia 11 não são nem os seus ativos em si, mas sim a sua concentração, que mais adiante eu vou mostrar. Então, para quem investe no Vigia 11, tem que ter total ciência dos riscos que esse fiagro ele tem. Ele é um fiagro que traz uma boa rentabilidade, porém, ele tem maiores riscos. Agora, para a gente ter uma noção aqui dos seus dividendos, o seu último pagamento de dividendos foi de 13 centavos por cada cota. Isso correspondeu aqui a um rendimento de 1,34%. Ele anunciou aqui no dia 10. Se eu não me engano, ele sempre anuncia no 8º dia útil de cada mês, alguma coisa assim. Ele pagou aqui no dia 17/8. Vindo aqui agora no seu relatório gerencial, a gestora, eu achei muito interessante que ela, assim que saiu o anúncio sobre o calote da Languiru, ela já veio e anunciou para os cotistas sobre essa situação. Como vocês podem ver aqui, informações adicionais dos CRAs da Languiru. Ele menciona, que conforme apontado em comunicados anteriores e nos relatórios gerenciais do fundo, a gestão vem buscando de maneira constante a melhoria nas condições de garantias das operações de crédito, bem como na sua manutenção. Esse processo chegou a um impasse relacionado à amortização de uma parcela de principal da operação que deveria ter acontecido no dia 21/8 de 2023. Diante do ocorrido e por entender que as garantias já constituídas são suficientes para fazer frente às obrigações dos créditos, a gestão optou por suspender momentaneamente as negociações
e buscar por meio das garantias constituídas os valores, sem prejuízo de buscar eventuais melhorias adicionais aos créditos totais. Então podemos entender o quê? Que a gestão da Languiru, a Valora no caso, ela suspendeu momentaneamente as negociações com a Languiru. Então a Languiru ela tem aí negociado com vários devedores uma maneira de poder pagar as suas dívidas. E tinha acontecido exatamente isso com o Vigia 11 e ele não conseguiu cumprir o seu primeiro compromisso. Então a gestão viu assim que ele agora executar as garantias, como ele mencionou aqui, ele vai executar suas garantias constituídas. Então agora vamos aí procurar, então agora vamos esperar, né, para ver qual é a solução que a gestão ela vai dar. Se ela já vai assim entrar o pedido das garantias serem executadas. Atualmente o Vigia 11 ele só investe aqui em CRAs, que no total está distribuído em 28 ativos, com total investido de 907,9 milhões de reais. E com respeito a algumas movimentações que a gestão realizou aqui no mês de julho, podemos ver que o fundo ele adquiriu 5 milhões do CRA Codricampo, com CDI mais uma taxa de 5%, 8 milhões do CRA Cotrizel 2, com CDI mais uma taxa aqui de 5%, e 12 milhões do CRA Coagril, com o CDI mais uma taxa de juros de 5%. Além disso, o fundo ele vendeu 6 milhões do CRA da Bela Agrícola 2 e 60 mil do CRA da Fiagril 2. Atualmente, essas duas aqui, a Bela Agrícola e a Fiagril 2, são uma das principais devedoras, assim como a Languiru. E aqui menciona que a gestão ela continuará diminuindo a posição nestes e em outros ativos para adquirir novos CRAs e aumentar, assim, a sua diversificação. Descendo aqui, nós podemos ver o seguinte, pessoal. Primeiramente, o resultado financeiro do Vigia 11, correspondente a esse mês de julho. Podemos ver aqui que ele teve o resultado líquido de 11.879.000 reais e ele distribuiu o valor de 11.239.000 reais. Então, nota-se que ele gerou uma receita maior do que o valor que ele realmente distribuiu. E se descermos aqui mais um pouquinho, podemos ver que o mês ele encerrou aqui com uma reserva de aproximadamente 4 centavos por cada cota. Então ele ainda tem ali uma pequena reserva que ele pode usar justamente para poder cobrir temporariamente essa questão do calote aí da cooperativa Languiru. Então é possível que no próximo mês os rendimentos continuem os mesmos, de 13 centavos aproximadamente. Atualmente o Vigia 11 ele tem aqui 3 CRAs da Languiru. Eu vou selecionar aqui para vocês. Esse primeiro aqui, onde ele tem um PL, no caso patrimônio líquido, de aproximadamente 6,08%. Ele tem esse segundo aqui com um PL de aproximadamente 3,04% e esse terceiro aqui com um PL de aproximadamente 2,80%. Então, se somarmos eles aí, esses três, vai dar aproximadamente aí 12% do PL do Vigia 11 está assim nas mãos da Languiru. Então é sim uma exposição relativamente alta. Como eu mencionei, o principal risco ou o principal defeito do Vigia 11 é justamente a sua concentração. E ele tem outros ativos aqui bastante concentrados, como por exemplo, esse CRA aqui da Bela Agrícola, onde ele tem 22% do PL. Em somente um ativo ele tem 22%. Tem esse outro aqui, CRA da Codribar, onde ele tem aqui um PL de 14%. Então, o principal risco do Vigia 11 é exatamente esse. Já tem outros ativos que ele tem exposição muito pequena, de 1%, 2%, 3%, assim por diante. Então, a gestão, como ela mencionou lá no início do relatório gerencial, ela tem procurado aí diversificar para poder diminuir essa exposição que ele tem em alguns ativos. Espera aí que ele faça isso o mais rápido possível para poder diminuir essa grande exposição. Então, pessoal, já que atualmente a Languiru ela corresponde a 12% do PL do Vigia 11, então podemos ali calcular por alto que a receita do Vigia 11 com esse calote da Languiru vai diminuir aproximadamente 1 centavo ou 1,5 centavo. Vai ficar aí nessa faixa de 1 centavo até 1,5 centavo. Então, se o Vigia 11 ele não conseguir executar de imediato as garantias que ele tem para com a Languiru, o impacto será de aproximadamente esse valor, de 1 centavo até 1,5 centavo. Como atualmente ele tem pago ali na faixa de 13 centavos até 13 centavos e meio, tem a possibilidade que os rendimentos do Vigia 11 fiquem aí nessa faixa de 12 centavos até 12 centavos e meio já nos próximos meses. Porém, isso é uma suposição. Devemos esperar para ver. Como eu mencionei,
ele tem ali uma pequena reserva. Ele também pode usar o caixa que atualmente ele tem para poder manter um pouquinho de rendimentos. E devemos lembrar também que ele tem um caixa aqui disponível, ó, voltando aqui, ele tem 31 milhões de reais disponível que ele pode assim fazer futuros investimentos. Além dos CRAs que ele tem, que ele pode realizar lucro também com a venda deles. Então essa ação desesperada aí que muitos tomaram de sair vendendo as suas cotas do Vigia 11 por causa desse calote, pelo menos no meu ver, foi totalmente desnecessário, né? Infelizmente, as pessoas ficam com medo de sair vendendo sem antes procurar saber o que foi realmente que aconteceu, quais as garantias que o Fiagro ele tem, se ele tem alguma reserva ali acumulada que ele pode conseguir manter os rendimentos. Infelizmente, as pessoas aí vai muito por notícia e saem vendendo sem antes se atentarem a essas características. Então, pessoal, como eu mencionei, o impacto será esse, de aproximadamente 1 até 1,5 centavo. O Vigia 11 ele pode assim diminuir os seus rendimentos para 12 até 12 centavos e meio. Porém, isso, como eu mencionei, é uma suposição. Devemos esperar aí para ver o que a gestão ele vai fazer. Ele tem ainda uma reserva, ele pode fazer a venda de ativos e ele ainda tem um caixa bastante robusto que ele pode usar no decorrer desse tempo. Lembrando que os ativos do Vigia 11, eles estão 100% deles indexados ao índice CDI. Então pode ter esse impacto aí também, já que o CDI ele tem caído, né? A última reunião do Copom, ele caiu 0,75% e tem a expectativa que na próxima reunião ele também venha a cair. Então isso também aí poderá impactar negativamente, pelo menos temporariamente, nos rendimentos do Vigia 11. Mas como eu sempre menciono, não devemos nos precipitar, devemos esperar para ver qual é a solução que a gestão vai dar para essa situação da Languiru. E esperemos aí que se resolva da melhor maneira possível e que nós, investidores, não fiquemos assim no prejuízo. Mas deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre essa questão. Você continuará investindo no Vigia 11? Você vendeu suas cotas? Você está pensando em vender? Deixa aí qual é a sua opinião. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.